Elber, desfixar e fixá-lo, será que ele não volta? Aê, voltou. Maravilha, Danilo. Yara tá muda. Elber, quando me avisar que está gravando, aí eu começo. Já está. Ah, já está. Boa noite a todos. Eu sou Yara Oli, presidente do Conselho de Cultura, uma mulher parda, de cabelos castanhos encaracolados curtos, tenho os lábios grossos, estou vestindo com uma blusa rosa, sentada, atrás de mim tem 2 quadros. Vou pedir a todos que, ao fazer uso da palavra, façam também a sua audiodescrição para que a gente consiga tornar o conteúdo desta reunião, que é pública, gravada e transmitida pelo YouTube, acessível ao maior número de pessoas possível. Então, nós vamos dar início à nossa pauta do dia, uma pauta bastante extensa, mas esperamos vencer ela hoje. Vamos dar início à recepção de novos membros. Nós recebemos a solicitação de ingresso do artista, né, pela sociedade civil, artista Denilson Biguete, que já foi nosso conselheiro de longa data, e uma vez que ele se aposentou, cumpriu a sua jornada na Secretaria de Cultura, o Denilson solicitou fazer parte do conselho na condição de representante suplente do teatro, e foi acolhida a solicitação dele. Ele não está presente, a nossa reunião precisou ser remanejada da semana passada, e na data de hoje ele já tinha um compromisso. Mas eu vou acolher, mesmo assim, a solicitação do Denilson, e gostaria de pedir que, caso haja alguma manifestação contrária à indicação do Denilson, que se manifeste agora, por favor. Não havendo manifestações contrárias, está, a partir de hoje, faz parte, como representante suplente do teatro, o artista Denilson Biguete. Vamos receber também os representantes da OAB. A OAB foi uma das instituições que teve o seu desligamento encaminhado e indicou representantes suplentes. Então, nós teremos conosco, a partir da próxima reunião, o doutor Rodrigo Jara e o doutor Gabriel Tomás Mariano. Quero também dar as minhas boas-vindas aos 2 indicados da OAB. Agora nós vamos partir para a segunda pauta, de acolhimento de novos conselheiros. São esses, os conselheiros não estão presentes hoje, né? A gente conhece e reconhece eles na próxima reunião. Vou passar para o próximo item da pauta. Opa, peraí, só um minutinho, gente. Yara, antes de você começar, eu posso falar um pouquinho? Deixa eu só ver qual é a pauta. Sim. Que aí, peraí, eu coloquei aqui aberto e agora ela não quer abrir. Só um minutinho, gente. Pode falar, Alessandra, enquanto eu... Boa noite, pessoal. Eu sou a Alessandra, represento o Patrimônio, sou vice-presidente do Conselho. Hoje eu estou aqui na condição de visitante. Eu pedi meu afastamento, uma vez que, bom, quem já vem acompanhando aí, os conselheiros já sabem que eu vou precisar refazer uma cirurgia da coluna. Então, eu precisei me afastar do trabalho. Então, automaticamente, eu preciso me afastar do conselho, mesmo as reuniões sendo, né, virtuais. Mas aí eu queria vir até a reunião para poder, né, falar para vocês pessoalmente o que aconteceu. Já entreguei para a presidente o meu pedido de afastamento temporário. Bem-vindo, Paulo.
temporário e também a minha solicitação do médico da cirurgia. Então, assim, como a gente está aguardando a autorização, a qualquer momento eu posso estar operando. Alessandra, eu quero desejar que corra tudo bem com a sua cirurgia, que em breve você esteja reestabelecida, agradecer as suas contribuições até este momento e dizer que nós estaremos torcendo e orando pela sua breve recuperação, para que você possa novamente estar conosco. Então, em nome de todo o conselho, quero desejar toda a luz, né, que Deus abençoe aí os seus procedimentos e que em breve você esteja de volta. Gratidão. Tá bem. Estarei com certeza. Vou passar para a próxima pauta. Nós temos hoje a presença da doutora Maria Eduarda Cremonesi. Ela é advogada, tem acompanhado, né, a presidente e a vice em questões que são relativas a processos e boletins de ocorrências que foram registrados em função de ataques tanto ao conselho quanto à pessoa da presidente e da vice-presidente. Então, a gente discutiu em diretoria, a gente considerou que era importante que a doutora viesse aqui hoje para dizer ao conselho, nós já sempre procuramos, né, e informando lá no grupo de conselho o andamento das questões, mas vira e mexe, isso se torna público e acaba, de alguma forma, gerando um constrangimento, embora direcionado à presidente e à vice, acaba gerando um constrangimento, porque o conselho sempre é citado, presidente do conselho, vice-presidente do conselho. Então, de fato, somos presidente e vice do conselho, e é o conselho quem precisa acompanhar e saber. Então, na pauta distribuída, tem aí a OAB da doutora, para que não paire nenhuma dúvida, eu quero agradecer a doutora Maria Eduarda e conceder-lhe a palavra. Muito obrigada, Yara. Boa noite a todos. Vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, com cabelos castanho escuro, longos, olhos castanhos escuros também, uso óculos de grau. Estou com uma blusa de alça rosa e logo atrás de mim tem uma parede branca com uma janela branca e alguns quadros também. Boa noite a todos, todos os membros do Comuc, os demais artistas presentes. Como a Yara falou, meu nome é Maria Eduarda, sou advogada, e após alguns episódios ocorridos em uma determinada reunião do Conselho, eu fui convidada pela presidente e vice-presidente, em consenso com a diretoria, para conversar com todos os participantes, esclarecer algumas dúvidas sobre as providências que o Conselho tomou a respeito desse fato. Para contextualizar a todos, como muitos de vocês também presenciaram, indivíduos não identificados, utilizando perfis falsos, invadiram a reunião do Comuc e proferiram ofensas pessoais à presidente e vice-presidente, mas, além disso, também atacaram o conselho como um todo, desrespeitando os conselheiros e todos aqueles que estavam ali presentes. Tais atos configuraram crimes graves que não estão sendo tolerados pelo Comuc. Essa é a intenção, deixar claro que o Comuc não está tolerando tais atos, e diante dessa gravidade, a presidente e vice-presidente registraram boletins de ocorrência que já estão em andamento perante a Polícia Civil. As autoridades competentes já estão conduzindo a investigação para tentar identificar os possíveis responsáveis aos ataques, e até o momento se tem a informação de que já estão fazendo diligências, a Polícia Civil já está fazendo diligências junto ao Google para identificar os perfis, porque os ataques ocorreram via Google Meet. Diante de todas essas situações, eu posso afirmar a vocês que diversos crimes foram cometidos nessa reunião do Conselho,
Obviamente que a classificação final desses crimes dependerá da análise de todas as provas e também da interpretação da legislação vigente, mas alguns dos possíveis crimes incluem aí injúria, difamação, exibição de material pornográfico, crime cibernético, e podemos até mesmo falar de uma possível associação criminosa. E é por isso que a investigação da Polícia Civil, em geral, não é pública, e nesse caso não será pública também, porque o objetivo principal é garantir que as investigações sejam conduzidas de forma eficaz, sem que haja contaminação tanto nas provas e contaminação em eventual oitiva de testemunhas. Mas o andamento perante a Polícia Civil está, sim, sendo acompanhado pelo Conselho, na pessoa da presidente e da vice-presidente. O que temos aqui, de fato, é o intuito de informá-los que as investigações estão em andamento e que, a depender desse efetivo, da efetiva finalização das investigações, o COMUC poderá mesmo ingressar com uma representação criminal contra os autores dos ataques e, ainda assim, alguns dos crimes cometidos, como o de divulgação de conteúdo pornográfico, é um crime de ação pública incondicionada, que significa que o Ministério Público mesmo poderá denunciar esses responsáveis, independente da comunicação do COMUC. Bom, pessoal, eu vim mesmo para esclarecer quanto aos boletins de ocorrência, agradeço a atenção de todos. Como advogada convidada para essa reunião, meu objetivo foi tentar esclarecer de forma clara os andamentos, e espero que as informações aqui fornecidas tenham sido úteis para que compreendam a gravidade do assunto e que as providências estão sendo tomadas. Eu me coloco à disposição para responder eventuais dúvidas que possam surgir. Uma boa noite a todos. Senhor Luiz, o seu questionamento está dentro da pauta? Sim. Com a palavra. 3 minutos, por favor. Boa noite, conselheiros, conselheiras. Eu sou um homem branco, tenho barba, estou usando óculos. Estou aqui numa sala que tem uma parede branca atrás de mim. Sobre esse assunto, primeiro eu gostaria de pedir para que esse boletim de ocorrência ele fosse informado, né? Ele tem um número, né? Ele foi emitido, imagino. Então, eu acho que é de interesse aqui de todo o Conselho ter acesso a esse documento. Eu também, sobre o mesmo caso, realizei um boletim de ocorrência, ele está aqui na minha mão, eu vou representar ele ainda, né? Isso aqui é só um boletim de ocorrência, e também tenho todo o interesse no esclarecimento desse fato, até porque ele foi vinculado pela presidente a uma carta do Galpão da Lua, aonde, na reunião, naquela oportunidade, ela relacionou esse fato, esse triste fato, a outros fatos que, evidentemente, são legítimos, né, como a carta que ela se referiu e ela vem chamando de ataque ao Conselho, mas que, obviamente, né, evidentemente, não se trata de ataque ao Conselho, mas de uma crítica legítima, de uma denúncia legítima que foi levada para a sociedade. Então, eu tenho esse boletim de ocorrência, eu também estarei representando sobre esse fato, e ainda tem um conjunto de gravações que não ficaram disponíveis, né? A primeira parte da reunião, ela não foi gravada, eu acredito que é possível a gente recuperar, e tem uma fala muito específica, que eu não vou dizer aqui o que foi dito, mas eu tenho a expectativa de que esse fato seja esclarecido, até porque ele foi, de forma
indevida vinculado à nossa carta e às críticas que a presidente e a vice-presidente têm recebido da minha parte e também da instituição Ponto de Cultura Galpão da Lua, Federação Prudentina de Teatro, e que é público, né? Todos aqui sabem. Com relação à fala do senhor Luiz, em momento algum eu vinculei o ataque a quem quer que seja, porque não sabemos, e é isso que está no boletim de ocorrência registrado logo após o ocorrido. O que eu disse é que existem outros boletins de ocorrência que foram registrados, inclusive um processo que corre em segredo de justiça, para a qual eu não vou citar, porque corre em segredo de justiça, da qual, inclusive, o senhor Luiz, juntamente com o Galpão da Lua, já foi notificado. Senhor Luiz, nós não nos estenderemos nesta pauta e está encerrada a sua participação. Por favor, vamos respeitar o andamento da reunião, ok? Obrigada. Seguir para a próxima pauta. Yara, Oi. A doutora não tem nada para falar ou se abstém, doutora? A doutora gostaria de responder a colocação do convidado, do artista que está participando como convidado? Olha, obrigada pela fala. Senhor Luiz, o senhor fez muito bem seu papel em também ir até a delegacia e fazer boletim de ocorrência sobre a reunião, porque, de fato, eu estava presente, foi um episódio constrangedor a todos que participaram. Eu estou lendo o chat, só um minutinho. Está. Sobre o segredo de justiça que o senhor Luiz pediu para que eu esclarecesse. O segredo de justiça, que ao menos eu me referi, é referente à investigação que está ocorrendo perante a Polícia Civil. Agora, referente ao processo que a senhora Yara, a presidente do COMUC, citou, é um processo que não vem debater aqui, mas que houve pedido de tramitação em segredo de justiça, e nós reiteramos esse pedido, nós reiteramos o pedido novamente para que o juiz, de fato, acatasse segredo de justiça para que não prejudicasse nenhum dos integrantes. Porque também foram links de reuniões do COMUC, que, embora sejam públicas, têm imagens pesadas que se referem à última reunião, então, de fato, houve a necessidade de segredo de justiça. Mais alguma coisa que eu possa esclarecer quanto a isso? Muito obrigada, doutora. Acho que só isso. Obrigada, a gente vai seguir nossa pauta. Então, participação. Nós teremos agora comunicado das comissões, né? Eu estou muito feliz em compartilhar os avanços das comissões sob o objetivo, né, que é a construção do plano de cultura. Esse processo iniciou lá em julho de 2024, com a formação dessa comissão, e hoje, já caminhando para o fim dessa comissão temporária, para que seja de fato estabelecida uma comissão permanente, que vai acompanhar agora o processo, né, de construção da audiência pública, onde todos os artistas participarão da construção do nosso Plano Municipal de Cultura. Todos os nossos esforços das comissões, eles estão concentrados nesse objetivo, né, que, repito, desde a eleição dessa diretoria, esse tem sido o objetivo que a gente tem perseguido, né, porque é algo que, de fato, faz toda a diferença para o nosso município, e nós estamos já há mais de 12 anos tentando efetivar. Nós já temos conselho, já temos fundo, os dois funcionam de forma eficiente, e agora nós precisamos concluir essa etapa para o CPF, que é o Plano Municipal de Cultura. Gostaria de reforçar aqui, desde agora, a importância da participação de todos os artistas.
porque o plano, ele precisa ser um reflexo do nosso cenário, da nossa cultura, das coisas que ansiamos, das coisas que vivemos no passado, que ouvemos. Então, há um esforço muito grande de muitas pessoas em função disso. Inclusive, temos uma visita também relacionada, que aí na outra comissão a gente vai anunciar. Vou passar a palavra para o Elber, que é o coordenador dessa comissão temporária, que vai compartilhar, o documento já foi compartilhado com os conselheiros, mas aí o Elber, ele está conduzindo a reunião, ele consegue também compartilhar aqui para a gente, é um documento muito objetivo para a gente discutir. Aí está na pauta de agora, a gente vai discutir esse documento, que é tão importante para garantir a participação democrática das pessoas e não são essas pessoas que vão fazer o plano de cultura. Quem vai fazer o plano é toda a sociedade. Sociedade artística, os coletivos, os pontos de cultura, os artistas individuais, coletivos, mas essa comissão, ela acompanha durante 2 anos tanto o desenvolvimento dessas ações como a aplicação do plano. Elber, por favor. Boa noite a todas as pessoas. Eu sou o Elber, sou um homem negro, cabelos caracolados. Estou aqui no Centro de Estudos em Agroecologia, na Unesp. Atrás de mim tem uma parede branca com algumas cartazes onde a gente pode identificar Dom Helder Câmara e também Carlos Marighella aqui nesse espaço, né? Uma sala fechada aqui dentro da Unesp. Bom, a Yara comentou, né, sobre esse trabalho que está sendo executado desde julho, se eu não me engano, de 2024, onde que a gente se reuniu, eu acho que foram 3 vezes, junto com outros artistas, para discutir sobre a implementação do Plano Municipal de Cultura. E é importante dizer que essa comissão, ela não foi atribuída para pensar a criação, mas sim formas e mecanismos onde a gente poderia encontrar formas para poder estabelecer uma prioridade dentro dessa comissão. E aí, após essas 3 reuniões junto com alguns artistas e também reuniões junto com a Secretaria de Cultura para poder entender qual seria o melhor caminho, através de contratação, através do próprio SEBRAE, que a gente fez essa articulação, ou se seriam os agentes que iriam construir o plano, né, fazer a sistematização, a gente chegou na portaria, né, que a gente vai instituir uma comissão, que ela vai ser uma comissão permanente, né, mas temporária ao mesmo tempo, para a criação desse plano. Eu vou compartilhar rapidamente também, porque como foi disponibilizada no grupo dos conselheiros e vai se tornar pública, fica mais fácil de acompanhar. E aí, só um momento. Então, é uma portaria que nessa primeira parte do documento, né, estabelece aqui, né, que ela foi uma portaria criada através das leis complementares do próprio regimento do Conselho, e também considerando, né, a lei que institui o Marco Regulatório da Cultura e o Sistema Nacional de Cultura. Então, aí fala sobre essa importância da garantia da institucionalidade, da execução do acompanhamento das políticas culturais no município, e da transparência e eficiência administrativa, né, que a gente consegue, então, o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura, fazendo, então, a criação de um plano. E para fazer a criação do plano, ficou resolvido, através desta portaria, das discussões da comissão, seria criada uma comissão para acompanhamento e criação do Plano Municipal de Cultura, com o intuito de organizar e sistematizar, acompanhar o desenvolvimento das ações desse plano, né? E aí é dividido por artigo. No caso, o artigo 2º, ele fala que essa comissão, ela vai ser temporária por 2 anos, que vai acompanhar o trabalho, a execução do Plano Municipal de Cultura, e aí das representações, a gente decidiu, né, durante essas reuniões de construção, que seriam 10 representantes do poder público, e aí dividido 2 representantes da Secretaria Municipal de Cultura, 1 representante da Secretaria Municipal de Educação, representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria Municipal de Assistência Social, 1 representante do Conselho Municipal
de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico, um representante do Inova Prudente, um representante da Secretaria de Comunicação e um representante da Câmara Municipal, também de Presidente Prudente. E da sociedade civil, chegamos à conclusão que seriam 3 representantes do setor cultural do município, um representante dos pontos de cultura, um representante dessa comissão temporária para a criação do Plano Municipal de Cultura, 2 representantes do próprio Conselho Municipal de Políticas Culturais, um representante do Sistema S e um representante das universidades e um representante de artistas com deficiência, né? A gente discutiu ao longo dessas últimas 4 reuniões da comissão temporária, que vinham fazendo essas atividades, de decidir trazer, né, para o debate essa ideia de poder ter 10 artistas do setor público e 10 artistas da sociedade civil e 10 pessoas do poder público. E aí essa comissão ela vai ter a competência, né, de sistematizar e acompanhar a execução desse plano, propor as diretrizes de implementações das ações culturais aqui no município, articular também essas parcerias intermunicipais para fortalecimento, zelar esse cumprimento e as normativas que regem as políticas culturais, tanto o marco regulatório, tanto quanto o próprio estatuto do Conselho, e apresentar os relatórios para esse Conselho sobre as atividades que estão realizando. E aí a comissão ela vai ser definida pelos seus funcionamentos, das políticas culturais, e aí, claro que ela terá aí no último artigo, que é o artigo 6º, a comissão vai se reunir quinzenalmente até concluir e aprovar o plano, e depois mensalmente para poder propor as reuniões, ver a execução, como que está sendo realizado, e pode ser chamada a qualquer momento também uma reunião extraordinária. Assim, a gente pensou, né, nessa atribuição das representações para que tenha uma diretoria, não, né, uma comissão que não seja tão grande para as pessoas terem dificuldades de estarem presentes, mas também uma que seja representativa. Então, pensamos tanto em pôr diversas secretarias que estão dentro, né, desse aspecto cultural, como o meio ambiente, que também a gente percebe que tem um intuito muito grande nesse aspecto, e o setor da sociedade civil, que a gente também conversou que seria interessante a gente entender como que seria a representação do setor cultural municipal, como que seria escolhida essas pessoas, e aí é esse o debate que a gente traz também para poder entender. E aí tem um outro anexo que foi compartilhado, né, que é a exposição de motivos para a qual a gente chegou nessa resolução da portaria, mas é basicamente respaldada pela Lei Federal 14.835, né, que institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Então, era essa a apresentação. Eu agradeço por ter feito parte dessa coordenação dessa comissão temporária. Foi desafiador, em vários momentos a gente teve diversos desafios, mas chegamos aí, conseguimos entregar o que foi nos pedido, né, enquanto essa comissão. E é isso, vou compartilhar aqui no link, o chat, o link para esse documento, que fica disponível a todos que quiserem acessar agora. Obrigado aí, Yara, pela oportunidade. Alessandra, vamos abrir agora para a participação de todos que puderem contribuir. Eu quero ressalvar que esse não é o documento final, haverá participação de vocês. Depois nós vamos encaminhar a Secretaria de Cultura para que dê também caminho para o jurídico, ver o parecer jurídico, para que a gente possa, enfim, estar fundamentado na legislação vigente. E como eu sempre digo, né, se não tem lei que favoreça o desenvolvimento cultural, que ela seja criada. Mas não é um documento definitivo ainda, tá, gente? Ele está em discussão. A Alessandra tinha levantado a mão. Com a palavra, Alessandra. Não, eu só queria dizer assim, dar os parabéns para o Elber e para toda a comissão, porque a gente estava naquele vai e vem da comissão, a comissão não dava, de repente ela deu um salto, assim, que foi maravilhoso, e esse salto gerou esse resultado, que, assim, claro que está aberto, né, para discussões para todos os conselheiros, mas que foi, assim, fenomenal, tá? Contemplando, assim,
todas as pessoas que precisam estar ali para poder opinar e falar. E fora isso, ainda o acompanhamento, né, de como vai estar ocorrendo o pós-plano também, que foi uma coisa que a gente discutiu junto à comissão. Parabéns, Elber. Priscila, né? O pessoal que estava na comissão. Parte da comissão. Faz parte da comissão. Está aberto, o documento está aberto à contribuição, à discussão. Chegamos a discutir outras coisas importantes. O Elber, ele trouxe contribuições, não só o Elber, mas toda a comissão, trouxe contribuições tão importantes, tão à frente do tempo. Quero dizer que as últimas reuniões dessa comissão têm sido, assim, um prazer participar, né? E isso é muito legal, quando as pessoas elas conseguem trazer o seu ponto de vista e agregar junto com outros, e esse documento ele foi sendo construído, aí trazia uma coisa, talvez não nesse momento, talvez mais para frente, então tem sido muito legal, aliás, as comissões, as reuniões têm sido, assim, muito produtivas, é bom demais, ouvir e ver os frutos disso. Então, mais alguém? Tem alguém com a mão levantada, Alessandra? Não tem, mas eu não sei se o Haroldo quer falar alguma coisa, porque ele vai precisar sair. Talvez. Haroldo, eu falo da sua participação, me desculpa, a gente teve um problema para iniciar a comissão, eu falo sobre a sua participação, eu vou deixar o seu contato à disposição de todos do Conselho também, e a gente inicia essa parceria, mas ela não termina aqui, então eu vou falar sobre a sua participação e passo o seu contato, e certamente em outras reuniões você vai estar presente para compartilhar com a gente, nas reuniões, né, acompanhando aí o pessoal do diagnóstico. Então é isso, gratidão, viu, querido, pela sua participação. Eu vou até aproveitar, o Haroldo, ele já saiu, Alessandra? Ele avisou que precisa sair. Ele avisou, mas não saiu ainda. Haroldo, você gostaria, por favor, antes da fala da comissão de diagnóstico, então eu gostaria de conceder a palavra para você se apresentar, pelo menos, falar qual tem sido o seu trabalho, falar sobre o plano nacional. Você pode fazer a participação antes da sua saída, mesmo que brevemente? Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Obrigado aí. Estou vendo alguns colegas aqui, eu preciso ser breve nesse momento. Quero agradecer a Yara, estou feliz de ver alguns colegas, algumas pessoas conhecidas aqui. Eu realmente já estou atrasado, vou me atrasar. Tem 2 minutos para iniciar a atividade. Eu sou homem branco, estou usando chapéu, uso barba, estou dentro de um carro, né? Porque eu já precisei entrar em situação de deslocamento. Eu agradeço aí, Yara. Eu escrevi no chat, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu acho que o principal motivo, né, desse convite é um dos projetos, uma das atividades que eu vou desenvolver como agente territorial de cultura aqui em Presidente Prudente. É uma atividade que já está acontecendo, é uma prestação de serviço para atendimento, tirar dúvidas, orientações, que pode atender a equipe gestora da Secretaria Municipal, a equipe técnica, ao conselho, aos artistas e a toda a população referente às políticas públicas, à implantação do Sistema Nacional de Cultura, né, que passa desde formação técnica para organização de um portfólio, orientações e discussão sobre projeto, elaboração de projeto. Então, é assim, eu deixei o link, a pessoa faz essa requisição por meio desse link. A Yara já já participou, né, Yara? Você pode falar aí depois se você quiser. Funcionou, deu certo, então a gente está tendo resultado, estou atendendo a população. Então a pessoa faz o registro ali, eu vou entrar em contato para agendar, né? Ainda não temos verbas e acho que não teremos verba de deslocamento, então esse atendimento será por telefone, por videochamada, ou se a pessoa preferir presencial, vai até o meu escritório para a gente prestar esse atendimento aí. Em resumo, tá? Eu posso, se vocês quiserem vir num outro momento, falar um pouco mais, com mais detalhes e principalmente tirar dúvidas, né? Conversar, abrir para diálogo aí, coisa que nesse momento, infelizmente, eu não vou conseguir. Peço desculpas.
Eu vou pedir para você retornar depois para falar sobre a meta que você colocou no Plano Nacional, e eu acho que você vai ter mais propriedade para falar, pode ser? Então, você volta na próxima reunião, ou você encaminha um documento, a gente encaminha para os conselheiros, coloca na rede social da cultura, ok? Ou não sei, se você conseguir falar rapidamente da meta. Vou falar rapidinho aqui. O Plano Nacional de Cultura é algo que está sendo construído desde a década de 80. Em vários momentos, como a história, ele avança, retrocede, estaciona, né? Muda governo, muda prioridades, mas agora parece que vai sair e ele vai ter validade até para 2035. Tiveram várias conferências municipais, estaduais, vários colegas que estão aqui possivelmente participaram dessas intervenções, né? Então teve as conferências municipais, estaduais, teve a nacional, e a última fase foi uma consulta popular por meio de voto individual, né? Precisaria ter ali a conta Gov, que é um voto por CPF, era a forma que o governo achou para fazer essa votação. Então, nós da comunidade, a nível nacional, da cultura caipira, da cultura popular, da viola caipira e todas as expressões e manifestações que giram em torno disso, nós elaboramos uma meta depois de um estudo, de uma pesquisa, enfim, foi aprovada, foi uma das mais votadas do Brasil, e essas metas mais votadas, como previa o regulamento, conquistaram o direito de uma reunião presencial com o Ministério da Cultura. Então, nós estaremos lá dia 3 agora, por isso que eu falei, Yara, porque senão semana que vem já foi, é dia 3. E para essa atividade, eu também criei um formulário, porque por mais que a gente tenha espaço virtual, que tiver nas conferências, eu vi que no decorrer dessa caminhada, muitas pessoas queriam falar, né? As pessoas querem falar, elas querem participar, né? Então, para isso, eu deixei aberto um outro formulário para que a pessoa ligada a essa cultura, as pessoas, os grupos, catira, folia de reis, congada, jongo e por aí fora, os mestres, os artesãos ligados a essa cultura, pudesse falar, porque eu vou fazer um compilado disso tudo e levar pessoalmente lá no Ministério dia 3. Em resumo, é isso. Pode deixar aí o telefone, contato. Quem quiser ligar, dialogar, tamo junto. Vamos nessa. Parabéns, Haroldo, pela sua participação. Gente, é uma alegria, né? Porque Presidente Prudente está aqui no interior profundo. Então, no plano nacional, nós tivemos a Priscila, que é nossa conselheira. Ela foi eleita na conferência municipal, depois na estadual, e ela representou, Presidente Prudente estava na conferência nacional, uma prudentina, eleita na conferência estadual. E agora a gente tem um outro prudentino que tem uma das metas mais votadas do Brasil. E isso mostra assim, o quanto a nossa cultura é rica, o quanto os nossos artistas são maravilhosos. Parabéns a você. Aliás, parabéns à nossa cultura, né? Porque a sua meta, ela está baseada na cultura de Presidente Prudente, da região, nesse legado tão importante. Muito obrigada pela sua participação aqui na comissão, pelo compromisso firmado, que agora eu vou contar para as pessoas que estão presentes, as que vão assistir depois, e vou te liberar, então, para a sua aula. Muito obrigada, Haroldo. Gente, obrigado, um beijo. Yara, Pri, minha vizinha, minha amiga, a gente cresceu junto, foi se encontrar depois de muito tempo. Ao Elber, nosso colega aí também, agente cultural, enfim. Um abraço forte para todos vocês aí. Obrigado, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Então, a gente vai entrar agora para a fala da comissão de diagnóstico. Como se deu esse contato com o Haroldo e por que agora ele está colaborando com a comissão de diagnóstico? O Haroldo, ele enviou um formulário, eu não conhecia, como que é louco, né, a cultura de Prudente? Ele é prudentino, eu sou prudentina, dois envolvidos com a cultura e eu não conhecia. E ele mandou um formulário falando que ele tinha essas 20 horas e ele estava apto para ajudar em todas as coisas que forem necessárias. E aí, justo nessa semana, a gente estava com algumas dúvidas aqui com relação à PNAB, porque nós temos um saldo remanescente da PNAB,
O secretário consultou algumas possibilidades do uso desse saldo, que depois ele vai submeter ao conselho, e eu falei, de fato, eu não tenho uma segurança jurídica para encaminhar para o conselho, porque ele tenha condições de votar a respeito disso. Então, eu escrevi lá no fórum do Haroldo, nesse Forms aí, ele já me respondeu, já estou em contato com a coordenadora nacional da PNAB, lá em Brasília, ela já respondeu sobre essas questões, para que eu pudesse fundamentar vocês quando chegar a solicitação da Secretaria de Cultura, para que eu pudesse encaminhar essa legislação, e esses pontos que serão questionados, e outras demandas que eram um pouco mais profundas, ela colocou o departamento jurídico à disposição do conselho, para que a gente pudesse encaminhar, ela não poderia responder prontamente, mas que a gente pudesse encaminhar todos os nossos questionamentos. Então, foi muito eficiente. Isso assim, eu mandei o questionário para ele, 2 horas depois eu estava falando com a coordenadora nacional da PNAB, e foi muito legal. Então, quando ele falou dessas 20 horas, a gente está trabalhando no plano, tem essa questão do mapeamento, que é muito importante, ele se disponibilizou a contribuir com a comissão de diagnóstico, que tem buscado, assim, tem se debruçado para buscar estratégias para realizar o mapeamento. Na verdade, não é a comissão que vai realizar, mas que ela pudesse instrumentalizar a Secretaria de Cultura, que é o órgão executivo, que está totalmente comprometido com isso, mas essa comissão também está comprometida para buscar caminhos. Inclusive, um dos caminhos foi citado, né, sugerido pelo Luiz Valente, que está aqui presente, que é um mapeamento do MINC, que já estava disponível. Então, a comissão encaminhou para o Paulo, e o Paulo já está fazendo essas tratativas. Mas o que a gente deseja é que na conferência a gente tenha muitas informações a respeito do nosso território, do nosso patrimônio cultural, porque a gente não conhece, né? Haja vista, eu, presidente do conselho, não conheço um artista de tantos anos que é o Haroldo, e tivemos agora a oportunidade. A conselheira Luli, que é a coordenadora da comissão de diagnóstico, ela tem aula hoje e ela não pôde comparecer, ela já tinha justificado. O suplente dela, Josué, está presente, mas ele não faz parte da comissão de diagnóstico. Então, eu vou pedir, se o conselheiro Dersan, apesar de estreante, também aproveito para comunicar isso para vocês, a conselheira Priscila e o conselheiro Dersan integraram a comissão de diagnóstico, que tem sido muito solicitada nesses últimos meses. Então, a coordenadora falou, estou precisando de reforço. Então, não sei, Dersan, se você se sente à vontade em compartilhar com os conselheiros um resumo sobre a última reunião. Acho que o Gleidson também está presente. Ele já entrou, é que o Gleidson tinha dito que se atrasaria. Então, Gleidson também, por favor, se puder compartilhar com a gente, e o Dersan, que são da comissão. Manu. Gleidson, Dersan. Oi, boa noite. Boa noite. Vou me apresentar, né? Eu sou um homem negro, com barba, com óculos e cabelo. Tá crescendo. Estou com camisa Manu! com listas azuis. Sobre a comissão de diagnóstico, assim, quem anda fazendo, a gente está fazendo muita coisa, mas quem faz muito é a Luli, né? E o que a gente está começando a ter um pouco de, não é um problema, mas é um problema bom, né? Que é para entender como funcionam os espaços culturais em Prudente, né? Então, a gente está tentando sistematizar alguma coisa que fala assim, olha, um formulário que a pessoa possa preencher junto com a Secretaria de Cultura. Então, a gente vai tentar basear na lei de cultura viva, que descreve o que é um ponto de cultura, ou lá descreve o que é um ponto de cultura, né? A gente vai falar o que é um espaço cultural nesse sentido, e está tentando também ajudar a comissão do plano, né? Então, a gente vai tentar distribuir, falar para as pessoas usarem o Sistema Nacional de Cultura. A gente está nesse pé, e conversando com a Secretaria de Cultura. Então, o que eu tenho para falar é isso. E aí também a gente entra o auxílio do Haroldo, né, que se dispôs a
ajudar a gente nesse processo. Então, por enquanto, é isso. O Dersan, não sei se ele está no trabalho. Dersan, você quer falar alguma coisa? Acho que ele está no trabalho. Ou caiu. Gente, então é isso, a comissão tem se reunido, né, continuamente, buscando sistematizar... Perdão, vou passar a fala para o conselheiro. Conselheiro Dersan, com a palavra. Boa noite a todos, eu sou o Dersan Magalhães, eu sou pardo, uso cavanhaque, estou com uma camisa alaranjada, no meu fundo está escuro, eu estou no meu meio de transporte, que eu já tenho que me deslocar. Nessa questão dessa primeira reunião, nós estamos focando em descobrir de que maneira eficiente que nós podemos identificar e classificar os espaços culturais. Como o conselheiro mencionou, né, nós estamos buscando parâmetros já existentes em outras leis e normativas. Basicamente é isso. A gente está tentando ser de uma forma onde a gente possa agregar como grupo cultural. Enfim, é isso. Eu agradeço e passo a palavra. Yara, você está muda. Travei. Alguém gostaria de fazer alguma contribuição com aí o relatório das comissões, com o que foi falado, ou podemos seguir a próxima pauta? Então, ok. Deixa eu pegar aqui a pauta de novo, gente, só para eu ir seguindo na ordem. Então, comunicado das comissões, ofícios enviados e recebidos. Nós recebemos um ofício, uma solicitação da Secretaria de Cultura, na pessoa do secretário Paulo Silvio, a respeito da solicitação do uso do Fundo de Cultura para atividades de uma agenda cultural durante vários meses. Então, ele enviou aqui que é uma solicitação da secretaria criar e resgatar alguns festivais e atividades culturais que existiam antigamente. Então, ele solicitou a verba do fundo para que volte a acontecer o festival literário, festa junina nos bairros, formação cultural. Eu vou falar os valores. Ou será que eu não vou falar, porque isso aqui ainda tem que passar pela comissão do uso do fundo e a comissão de projetos. Então, vou fazer o seguinte, vou falar qual é a pauta solicitação, mas só para avisar que estou encaminhando para as comissões, porque esse é um prático que a gente tem seguido, né? Então, esse documento ele vai ser apresentado ao Conselho já com parecer das comissões que são responsáveis por essa análise. Então, basicamente, ele pede recursos para a realização do Festival Literário, Festa Junina nos bairros, formações culturais, projeto Centro, que ele detalha, que eles detalham do que se trata cada projeto, Feira de Artesanato e Culinária Japonesa e Festival do Rock. Estou encaminhando as comissões de projetos culturais para análise do fundo e também vou pedir, neste caso, como se trata de vários eventos de resgate, vou encaminhar também para a comissão de diagnóstico cultural, para que ela possa contribuir ali com a comissão de editais e projetos. Ok? Então... Yara, o Gleison quer falar, tá? Gleison, com a palavra. Como você vai encaminhar, a minha pergunta é se dá para vir junto o valor que tem no fundo, junto com o valor que vai ser requerido para esses eventos. Excelente, conselheiro. Nesta semana mesmo eu pedi, né, a atualização do fundo e será encaminhado com essas informações para vocês. Obrigada. Nada. Aproveitando, esse documento foi encaminhado formalmente, né, por ofício,
mas o Paulo também entrou em contato e para falar uma coisa muito importante, significativa, que eu tenho muita alegria de compartilhar com vocês. Ele falou: olha, presidente, eu tive a resposta agora e não vou conseguir formalizar, mas eu sei que vocês têm reunião hoje, eu gostaria que o conselho ficasse sabendo, então eu vou transmitir a vocês. Foi uma das nossas pautas de discussão em encaminhamento à Secretaria de Cultura, a questão dos alvarás, dos impostos, de toda a burocracia em torno das solicitações dos artistas, dos eventos realizados. O secretário Paulo Silvio, na verdade, desde o ano passado, a gente tem, enquanto presidente, me reuni para tirar dúvidas com o município a respeito do que seria essa isenção, da importância desses recursos que vêm de fora, serem isentos de impostos municipais, que os artistas possam receber esse incentivo, porque os artistas não estão pedindo recurso do município, pelo contrário, eles estão trazendo recurso para o município, e o município está cobrando imposto de um recurso que ele só vem para o município em função do trabalho dos artistas. E aí, o Paulo, quando assumiu também esse compromisso que ele deixou público, né, engajamento aí nos 100 primeiros dias para resolver essas questões da cultura, e hoje ele traz essa notícia tão prazerosa de ouvir, que será encaminhado para a Câmara um projeto de lei que isenta o artista do alvará municipal quando realizando uma atividade artística que fomente o setor cultural. Então, não é nem diminuição, não é nada disso, é isenção. E a gente sabe que o alvará tem sido um grande empecilho na vida de muitos artistas no exercício da sua atividade cultural. Então, isso é muito significativo. Paulo pediu para que transmitisse a vocês, porque ele sabe que esse é um trabalho, isso é fruto do trabalho do Conselho, né? Que tem perseguido esse melhor, que o artista consiga, de fato, trabalhar com dignidade. Então, é com muito prazer. E aí ele falou que vai avisar, obviamente, que quando for se tornar lei, for votado lá na Câmara, estaremos lá, convidaremos todos os artistas. Então, junto com esse comunicado, embora de forma informal, eu queria compartilhar com vocês isso, que é um grande avanço. Queria abrir agora, se alguém gostaria de se manifestar a respeito disso, senão a gente segue para os outros ofícios recebidos. Elber? Não, eu queria comentar que eu acho que é muito importante, né, receber os ofícios que a Secretaria de Cultura pede para uso do fundo, porque eu acho que não foi a primeira vez, acho que o Carnaval também teve esse apoio do Conselho. Mas eu não encontro, por exemplo, todos os ofícios que a Secretaria encaminha no Drive, né, para a utilização do fundo, igual este agora. Acho que quando tiver, né, essa reunião, depois da avaliação da comissão do fundo e da comissão de diagnóstico, que nem o Gleice comentou, seria importante a gente já ter esses documentos que vão ser apresentados nas reuniões para a gente conseguir fazer um debate mais qualificado, porque a gente chega e não tem o que opinar, né? Por isso que eu sempre me abstenho de todas as votações que acontecem com relação ao uso do dinheiro do fundo, porque eu não tenho tempo de entender um pouco sobre do porquê, como e vai ser utilizado, porque é muito rápido. Então, eu ia sugerir, né, solicitar que os documentos e ofícios recebidos para a utilização do recurso do fundo seja colocado no Drive e disponibilizado aos conselheiros. Conselheiro, é disponibilizado. Não é nesse caso, porque ainda não passou pelas comissões, mas no do Carnaval, por exemplo, foi disponibilizado. Aí fica naquele link que fica em cima no grupo dos conselheiros. Se não estiver funcionando lá, a gente vai rever, mas quando é votação, ele é disponibilizado com antecedência. Ele só não fica disponível quando não é definitivo. Se existe ainda algum debate, não foi votado, aí não fica, mas quando é para votação, ele fica. E o do Carnaval ficou também, tá? Paulo, Yara. Paulo, por favor. Uma palavra, Paulo. Conselheiro Paulo Henrique. Paulo. Pode ser que ele tenha
tenha tocado na mãozinha. Mas ele tá mutado. Pode ser que... Paulo, se você estiver procurando o botão, a qualquer momento que você acionar o seu microfone, aí a gente para te ouvir, ok? Vamos seguir aqui. Nós recebemos uma solicitação da artista Mariane Palhares para a participação de fala a respeito da PNAB. Eu respondi para ela se ela poderia detalhar um pouco, apesar dela já ter encaminhado sobre o que era a pauta, e eu pedi para que, se ela pudesse detalhar um pouquinho, para saber se a gente encaixava nessa pauta de hoje, nessa reunião, ou se nós faríamos uma reunião própria para discutir isso. Não obtive outra resposta da Mariane. Acho que ela, por suas funções, não deve ter visto a resposta do e-mail. Aí eu vou explicar por que, embora a solicitação da Mariane seja PNAB, seria importante que tivesse nessa pauta, porque nesta pauta, aqui a comissão de diagnóstico, Haroldo e todas essas coisas, e a comissão do Elber, está falando sobre a construção do plano de cultura. E PNAB tem tudo a ver com isso, com a construção do plano de cultura, porque, afinal, é uma lei que a gente tinha expectativa de que viesse esse recurso, né, por vários anos, e nessa semana a gente teve uma grande frustração, porque houve um corte de mais de 80% da verba. Então, acredito que todos devem ter ficado, se não assustados, curiosos sobre os desdobramentos. E, de fato, é importante que a gente discuta. Só que, como é uma discussão mais aprofundada, então seria importante, se fosse, por exemplo, a fala para algum movimento que já vai existir a respeito disso, para que os artistas possam participar, seria importante nessa reunião. Mas se for realmente explicar sobre o cenário que está acontecendo e pensar desdobramentos, seria importante uma reunião extraordinária. Mas como ainda nós não tivemos a interação com o artista que solicitou a pauta, assim que ela responder, agora não vai dar mais para incluir na reunião, mas aí a gente vê com ela a necessidade, ver o que ela propõe de ação, e acho que seria importante a gente ter uma reunião extraordinária para tratar exclusivamente dessa pauta, não só para o Conselho, mas para os outros artistas que devem estar bastante apreensivos, porque a Política Nacional Aldir Blanc tem sido uma das principais fontes de fomento que chegam até a gente, né? Apesar de ter outras políticas, a gente é costume que a gente não consiga acessar, e a Aldir Blanc, ela acaba sendo a política pública que nos inclui. Alessandra? Então, no Fórum do Interior Profundo, está ocorrendo algumas manifestações em relação a isso. Talvez seja isso que eu não estou participando também, né, por conta de estar afastada. Inclusive, eu acho que depois você poderia estar passando para o Alan, né, que eu descendo, ele sobe, mas eu acredito que possa ser alguma coisa a esse respeito. Estou acompanhando, não estou participando, mas é importante que a gente possa fazer parte também. Mutou, Yara. Luiz, você pode contribuir com essa questão que a Mariane traz? Você tem conhecimento do que seria? Gostaria de contribuir, por favor? Sim, eu queria dizer que a Mariane, infelizmente, não conseguiu participar da reunião, porque ela está em viagem, ela está em trânsito. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir a manifestação aí dos conselheiros sobre a questão de ordem que eu coloquei aí no chat. Será o próximo item da pauta, se o senhor puder aguardar um minutinho. Estou aqui aguardando. É o próximo ofício. Mas o senhor poderia contribuir, o senhor sabe qual seria a solicitação? O senhor também faz parte desses fóruns, sabe se a solicitação seria algum movimento que está acontecendo já para a contribuição do conselho, para que os conselheiros pudessem tomar parte? O senhor sabe dizer qual seria a solicitação? Não, eu não sei porque eu não fiz essa solicitação e eu não conversei com ela a respeito da solicitação que ela fez. Então, tá bom. Obrigada. Yara, o conselheiro Paulo retornou. Será que ele quer falar agora? Paulo, gostaria de fazer uso da palavra?
Oi, Yara. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Que eu estou saindo da hemodiálise, por isso que tem essa confusão. Na verdade, eu não sei se eu nem consegui ouvir se a pauta já passou, mas era em relação ao uso do Fundo de Cultura. O que eu gostaria de ressaltar, que assim, se isso for aprovado, porque vai passar pelas comissões ainda, que as comissões olhem para a questão de acessibilidade, né? Porque assim, atividades culturais são muito importantes, mas se não há acessibilidade, as pessoas consideradas com deficiência não podem participar. Então, se vai ser usado um fundo de cultura, né, um dinheiro público, que a acessibilidade ela seja contemplada. E a acessibilidade não é só para pessoas usuárias de cadeira de roda, né? Então, não é só rampa, só um piso regular, precisa de libras, precisa de audiodescrição. Então, que as comissões levem isso em consideração. Eu me coloco à disposição para tirar dúvida ou para sugestões, e era isso que eu não poderia deixar de falar, né? Porque, por exemplo, tem a feira literária, o FENTEP não teve uma vez que teve acessibilidade. Pelo que você falou, o FENTEP não está incluído aí nesses projetos, mas, independente do projeto, ele precisa conter acessibilidade, tá? Era essa a minha fala, agradeço e passo a palavra. Paulo, quero aproveitar a oportunidade também, a gente tem acompanhado, né, e assim, igualmente, como com a Alessandra, gostaria de fazer votos em nome de todo o conselho pela sua melhora. É muito, muito bom escutar a sua voz, ter você de volta participando das reuniões, um conselheiro que sempre foi super participativo. A acessibilidade tem sido um pré-requisito para o uso do fundo. Só que, exigido para o uso dos recursos, eu até ia falar com as comissões. Precisamos estabelecer uma forma de fiscalizar, porque, por exemplo, a comissão do fundo só libera o uso com a garantia da acessibilidade, mas a gente não estabeleceu um princípio de fiscalização. E talvez, conselheiro, não sei se você concorda, a gente precisa se debruçar num debate amplo sobre o fato das pessoas prometerem acessibilidade e não cumprir. Então, eu acho que está certíssimo, o recurso público, ele tem que ser usado e tem que ser garantida a acessibilidade de todos, porque é o recurso público. Mas eu penso que não basta exigir. A comissão tem exigido, que é pré-requisito para o uso do fundo, mas a gente ainda não tem uma sistematização para fiscalização. Assim como os conselheiros aqui do diagnóstico trouxeram essa necessidade de sistematizar, eu penso que a gente precisa também pautar essa fiscalização. Paulo, conselheiro Paulo. Conselheira Alessandra, com a palavra. Eu ia falar que eu acho que o Paulo pode contribuir bastante nesse sentido. Eu não sei como que está a questão, né, de saúde, Paulo, espero que você esteja bem. Também estou meio que acamada, mas vamos lá. Eu acho que se você puder redigir alguma coisa e passar para a gente, né, sugestões de como a gente pode estar fiscalizando essa questão da acessibilidade, vai ser de suma importância. Só para corroborar o que vocês disseram, eu concordo plenamente, né? Porque, assim, é imprudente, eu percebo que algumas pessoas fazem ou dizem que fazem acessibilidade, mas fazem do jeito que acham correto, né? E isso não é a máxima da Lei Brasileira de Inclusão. Nada sobre nós sem nós. Então, essa fiscalização ela precisa acontecer e, juntamente com mais pessoas, eu posso pensar nessa questão de como sistematizar essa averiguação, né? Essa avaliação de que a acessibilidade ela está sendo executada e significativa, da forma correta. Passa a palavra. Tá muta. Ok, obrigada, conselheiro Paulo. Mais alguém gostaria de contribuir para essa questão? Então, a gente vai seguir. Nós recebemos a solicitação do senhor Luiz Valente, que está aqui. Elber. Por favor, Elber.
Não, ok, eu acho que não é sobre acessibilidade, mas eu acho que você tinha comentado sobre a Mariana, queria falar sobre a questão da PNAB, né? E eu vou deixar disponível no chat uma petição pública que é sobre, que a FLISP, que é o Fórum do Interior, Fórum não, né? Que é o Movimento Cultural do Litoral, do Interior e da Grande e de São Paulo, uma petição pública falando sobre o corte orçamentário que a PNAB teve neste ano, né? Então, vou deixar público aqui no chat essa petição e pedir para que os conselheiros consigam aí disseminar nas áreas artísticas que eles estejam ocupando. O conselheiro, vou pedir também que se o senhor puder compartilhar lá no grupo de conselheiros, para que outros conselheiros que não estão aqui tomem ciência e possam também compartilhar dentro dos seus pares. Dentro dos seus pares, não. Elber, eu também queria saber se eu posso enviar para o meu coletivo em Álvares Machado, para que o pessoal também possa estar fazendo parte desse movimento. É uma petição pública, né? Então, eu acho que quanto mais chegar nas pessoas, melhor. Ok. Obrigada, Elber. Então, retomando, nós recebemos uma solicitação do senhor Luiz, né? Ele fez uma solicitação de participação, de fala, com ordem, inclusive ele refez aqui no chat, com base nos artigos 69 e 82 do regimento. Eu respondi para ele, porque no caso eu que estava administrando o e-mail naquele momento, respondi para ele que ele deveria detalhar qual era o teor da fala. A gente sempre faz isso, é um praxe, por quê? Porque a gente precisa entender aqui na ordem do dia como é que esse tema vai se encaixar, para que as informações sejam claras. Ou, se de repente, como foi no caso da Mariana, sendo um assunto mais amplo, com uma pauta que já é extensa, é chamada uma reunião extraordinária. Denúncia não é pauta dessa reunião, a não ser que tivesse direcionado a pauta. Foi pedido a ele, então, encaminhado o regimento interno, estando detalhado quais são os trâmites para se realizar denúncias. E ele respondeu com uma carta direcionada aos conselheiros, da qual ele também não faz a denúncia. Ele não fez a denúncia, que deveria seguir esse rito, né? Manda para o e-mail. Eu, como presidente, independente que seja para mim ou para qualquer conselheiro, sou eu que conduzo sobre penas da lei. Eu sigo o regimento. Ele fala o que ele quiser e não tem consequência. Diferente de mim, eu gostaria que o senhor esperasse eu finalizar. Diferente de mim, sou a presidente do conselho e que se eu não seguir o regimento, eu respondo criminalmente. Sempre prezo, e não porque eu tenho medo, sempre prezo porque eu prezo pela legalidade. Então, uma vez que o senhor Luiz se recusou a respeitar o nosso regimento, da qual ele sempre cita, ele está citando aqui dois incisos. Eu mandei o regimento inteiro, porque é todo uma sessão que precisa ser seguida. Mas eu vou ler para os senhores uma determinação do Ministério Público relacionada ao mesmo tema que o senhor Luiz aborda, para eu fundamentar o que vou compartilhar em seguida. Então, eu vou ler aqui para os senhores. O conselho, na verdade, a presidente do conselho, foi denunciada no ano passado pela senhora Mariane Palhares, que faz parte também do coletivo Galpão da Lua. Essa denúncia, ela foi feita no Ministério Público. E aí, o Ministério Público indeferiu a denúncia, ou seja, ela disse que a denúncia não tinha fundamento. Esse indeferimento foi lido aqui para os conselheiros, mas eu vou reforçar, porque nós temos novos conselheiros e nós temos também as reuniões gravadas. Como esse assunto está de volta à pauta, eu vou explicar a fundamentação do Ministério Público. Então, a denúncia era exatamente sobre isso, sobre a participação e por as pessoas não poderem participar livremente, do jeito que querem, fora da pauta. E está aqui, inclusive, na época, foi pedido para que esse resultado não fosse tornado público, né? Mas como os denunciantes nunca se retrataram das denúncias que fizeram publicamente, pelo contrário, continuaram usando
desconhecimento das pessoas para continuar reafirmando suas denúncias, que foram consideradas improcedentes pelo Ministério Público, dessa vez nós tornaremos público sim, porque é uma decisão do Ministério Público que fundamenta as ações desse conselho, que é transparente, que é eficiente e que é pautado nas leis e no regimento. Então, do Ministério Público já está disponível, já estava disponível para o conselho, mas eu coloquei lá para ficar mais recente. Os autos comportam arquivamento, excelências, eis que não se verificou violação do princípio constitucional que demande controle de legalidade. Inicialmente, observo que o regimento interno do Conselho é a norma que vincula as suas atividades administrativas, sendo que, em sua análise, não despertou violação da legalidade ou meios de execução de conduta autoritária. De outro lado, a alteração ou reformulação do regimento interno compete aos conselheiros escolhidos no termo da lei para várias atividades, inclusive alteração e reformulação do conselho. No que diz respeito à participação popular, conforme está no sítio eletrônico do Conselho Municipal de Cultura, as reuniões ordinárias ocorrem todas as quintas-feiras pelo sistema de teleconferência transmitida pelo YouTube com agendamento prévio de todas as reuniões ordinárias do ano. E as considerações para a participação das reuniões são postas no sítio eletrônico do Conselho. Como observado nos autos, é dado conhecimento prévio da pauta e é divulgada nos meios oficiais do município e nas redes sociais do Conselho. O regimento para a participação, resumo dos apontamentos, tempo de fala, pertinência com a pauta são necessários para que as reuniões sigam a bom termo e não se transformem em palanques e demorem tempo razoável. Portanto, senhor Luiz, o senhor precisa, para ter direito à fala, encaminhar as suas denúncias, conforme já foi respeitosamente orientado pela presidente do Conselho, como resposta à sua solicitação, e uma vez que o senhor siga todos os procedimentos, o senhor terá o direito de pauta atendido. E outra coisa, eu gostaria aqui de mais uma vez dizer que não só o senhor, mas o Galpão da Lua e todas as pessoas estão convidados a construir esse momento tão importante que estamos vivendo. Mas vocês têm se pautado em questões de condução de reunião, de revisão de regimento, e nós estamos vivendo um momento ímpar, em que uma organização tão respeitada, tão significativa para o município de Presidente Prudente não tem feito proposições de construção. Então, aqui eu também quero deixar o meu apelo para que a gente possa se pautar em construir. E caso o senhor, de fato, tenha alguma denúncia, que o senhor siga os ritos do regimento que o senhor cita. O senhor precisa encaminhar. É direito de ampla defesa da presidente, da vice, de todos os conselheiros e do senhor, em todas as situações. Todas as vezes que o senhor ou qualquer pessoa solicitar a participação dentro da pauta, será atendido. Mas as solicitações, elas estão em desacordo com o regimento. Diante disso, é negado para o senhor a participação para este fim. E é isso, vamos seguir com a nossa reunião. Está negada a participação do senhor Valente por estar em desacordo com a pauta e por não ter seguido a norma do regimento interno, encaminhando antecipadamente o teor das denúncias para que o Conselho analise e para que os denunciados, independente de quem sejam, tenham direito à ampla defesa, um direito constitucional. É isso. Vamos lá. Senhora Yara, você falou a respeito cerca de 3, 4 minutos, quase que se defendendo por favor, não foi de acusações que você não conhece e que o plenário não teve acesso. Não foi concedido. Pelo menos um minuto eu posso falar? Conselheiro Elber, você acabou de falar 3 minutos. Não, mas você não pode. Eu queria que você citasse o regimento. Você não está fundamentando a sua fala no regimento.
Você precisa citar no regimento. Eu citei o regimento. Um minuto. Uma pessoa pode mediar essa questão, é papel primeiro você multa de ele, outro depois você fala que conselheiro você está no Por controle. favor, situação. Luiz, regimental. Yara, deixa eu falar só um minutinho aqui. Eu não estou aqui para poder ficar intervindo em discussão de vocês. Uma manda eu fechar o Luiz e o outro quer falar. Eu não estou nesse papel aqui. E você está aqui para seguir o regimento, conselheiro? Estou aqui enquanto conselheiro e eu quero entender qual que é o meu papel aqui. Se eu tenho que multar o Luiz Valente, então exatamente, deixar ele porque não está dar a palavra para ele. em desacordo com o regimento da qual o senhor é conselheiro. Agora, se isso tiver... Ela não teve acesso às denúncias, essas denúncias não foram levadas a plenário, e ela está desrespeitando o regimento. Então, se você não parar de falar e outra pessoa mediar, que não é o seu papel fazer isso, diante do artigo 82, outra pessoa precisa assumir esse papel. Não é o seu papel mediar essa situação, está no regimento. Você se defendeu de acusações que você desconhece. Gestão dessa então, reunião. outra pessoa Elber, por favor, assumir esse papel. Cumpra o estatuto. Obrigada. Alguém aqui, o Sérgio Alain, ele é o primeiro secretário? Então, eu acho que, assim, vocês da direção, por favor, precisam manter aí o segmento da pauta. Eu não quero ficar intervindo aí em coisas que não se diz respeito sobre a legitimidade do andamento da reunião. Exatamente, Elber. Então, exatamente isso que a gente está tentando fazer. Então assim, porque se está fundamentado o que o Luiz Valente está colocando, isso precisa ser seguido, resolvido, conversado e ver o que vai ser feito. Mas o que eu não quero aqui... Então, todos os passos, Elber. Que ele mande a solicitação, que ele coloque a denúncia. Eu já mandei a solicitação, essa solicitação se refere a uma questão de ordem, artigo 82, que se sobrepõe aos demais artigos que tratam de denúncia de conselheiros. Esse artigo, ele está acima dos artigos que você se referencia. Senhora Yara, você precisa respeitar o artigo 82. A gente você precisa respeitar. Elber, eu não participo da discussão, por favor, você pode mutá-lo? Não, tudo bem. A gente tem quórum para seguir uma reunião, porque, assim, temos uma discussão que eu não sei para onde que isso leva. Não, então, mas você não precisa saber, você só precisa seguir o nosso estatuto. Pela ordem. Senhor Elber, eu gostaria que fizesse a leitura do estatuto para a gente ver quem tem razão aqui nessa questão. Pela ordem, senhor Luiz. Isso é uma questão para a gente discutir em relação ao estatuto. Você falou durante 3 minutos sobre a questão e eu tenho direito de fala. Eu não pretendo levar as denúncias hoje aqui devido ao... Pela ordem, Elber. Não, oxe. É porque fica um falando em cima do outro. Pelo amor de Deus, pela ordem, ele não tem a palavra. Pronto. Esse é o regimento do conselho. Você é conselheiro, você tá com o link. Agora, a pessoa tumultua todas as nossas reuniões, você só precisa multar ele. Pela ordem, ele não tem a palavra. Foi explicado, foi lido no Ministério Público. Eu vou ouvir o conselheiro Dersan e vou dar por encerrada a reunião e nós vamos retomar. Vou fazer outro boletim de ocorrência, porque é um absurdo isso. Tudo bem, Yara. O que eu estou querendo dizer é que se você está pedindo para mim multar ele e está falando para deixar você falar e a Alessandra falar e o Sérgio falar, eu não... Yara, vou pedir para você se acalmar e vamos dar seguimento à reunião. Tá, Elber? Eu só peço, por favor, que você siga o regimento, tá? Só para refrescar, porque agora eu acabei até me perdendo no meio desse balbúrdia aí. O que está em pauta nessa discussão agora é essa carta. Não.
É um pedido que faço diretamente ao plenário, conforme o artigo 82 do regimento. Anderson, leia o artigo do regimento e você vai entender que a presidente não pode se manifestar sem a mediação de outra pessoa. Gostaria de ter o meu direito de fala resguardado. Por favor. Só um momento. Elber, quem está com a palavra? É o meu momento de fala. Eu Conselheiro gostaria de ter isso respeitado. Obrigada, Elber. Senhor conselheiro, eu gostaria de respeitar, de responder para o senhor ao seu questionamento sobre o que Pois está não. em pauta. Pode falar. Foi solicitado pelo senhor Luiz e ele quer exigir, e eu li aqui o que fundamenta que ele não tenha a fala, porque ele se recusa a cumprir o regimento. E eu li também o posicionamento do Ministério Público com relação a esse tema, da qual ele tem conhecimento, porque foram eles que fizeram a denúncia. Mas ele não respeita a lei, não respeita a presidente que está presidindo a sessão, não respeita o Ministério Público, porque ele não quer seguir os trâmites. Então, não está em pauta a carta que ele mandou, porque não foi mandado oficialmente. O conselho não recebeu. Ele mandou furtivamente para os conselheiros. Inclusive, ninguém se posicionou a respeito disso. Ele não respeita a reunião e é isso que está em pauta, que ele não tem a ordem para participar, porque não está dentro da pauta. Com a palavra, conselheiro Dersan. Eu tive acesso a essa carta, né, também não encontrei nenhuma denúncia real, assim, a não ser anúncio de uma denúncia, mas não vi qual a denúncia em si. Enfim, se não está na pauta, a gente está perdendo tempo e criando um monte de situação extremamente desconfortável. Eu acho que se existe um trâmite para as pautas serem colocadas em discussão, a gente tem que seguir, põe o trem para andar, e seguir a pauta. A função do conselho e a nossa função enquanto conselheiro também é representativa do artista. Eu acho desnecessário, seria desnecessário um conselho municipal e os conselheiros se toda vez, todo artista vem puxar a pauta sem prévia, se vem falar ou levantar questões no meio de um debate ou de uma discussão que está fora. O senhor Luiz pediu a palavra para uma outra pauta e aí se aproveitou dessa pauta para voltar nessa questão de ordem e por aí em diante. Eu acho que sai fora. E aí isso só atrapalha. Esse é um dos motivos da maioria dos conselheiros acabar mesmo que se afastando do conselho, porque a ideia é que a gente discuta e debata questões que sejam positivas para o grupo como arte, como artista e como fazedores de cultura. A reunião que nós tivemos na comissão ontem foi extremamente produtiva. Eu, assim, saí extremamente apaixonado e reavivado em participar e em seguir, né, nesse trajeto de defender a nossa classe como arte, como fazedores de cultura. Mas quando eu me deparo com esse tipo de fala ou argumento, se torna totalmente improdutivo. Eu entendo quanto fazedor de cultura e quanto representante de um grupo que ele tenha questões, mas eu acho que essas questões têm que ser encaminhadas de acordo com os trâmites legais do Conselho Municipal. Simples. Então, assim, eu estou aberto a me debruçar sobre essas questões, desde que elas sejam apresentadas seguindo os trâmites legais. Senão, vai só atrapalhar outras questões que são de suma importância, ainda maior, talvez, do que essa questão. Os temas que nós temos nos debruçado vai impactar diretamente todas as classes, não apenas uma classe ou não apenas um grupo, mas nós, como grupo, como fazedores de cultura e artistas que seremos beneficiados. Enfim, eu acho que é válido, mas precisamos conversar de que maneira que vai ser essas normativas dessas falas, porque senão fica inviável qualquer trabalho produtivo. Nós temos que ser produtivo, nosso tempo é curto. Eu estou no meu trabalho,
na minha segunda jornada e estou me disponibilizando a estar aqui. Mas sai fora do que a gente precisa debater quanto arte, e quanto cultura, e quanto questões que nós precisamos nos debruçar. Acho que é isso que eu tenho que falar. Eu agradeço a oportunidade de fala, mas eu acho que é preciso que se fazer uma oposição, tem que ser uma oposição inteligente, e até mesmo a oposição precisa ser produtiva. E a forma que está sendo levada, não estou vendo como produtiva. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada, conselheiro Anderson. É isso mesmo, né? Que seja feita de uma forma inteligente. Conselheira Yara, presidente, não temos mais quórum para continuar na reunião e também ultrapassamos o horário. Meu pedido para você finalizar. Eu, assim, gente, de verdade, eu peço, de verdade, que a gente trate questões pessoais fora do ambiente do conselho. Esse aqui é um espaço de construção de cultura. Em respeito aos conselheiros, eu vou encerrar e todas as pessoas vão seguir o regimento. Não é negada a palavra ao senhor Luiz, apenas solicitado que ele siga os trâmites do regimento interno. Então, a palavra foi negada diante do artigo 82, que você está desrespeitando descaradamente. Agora, pela ordem, senhor Luiz, o senhor não tem a palavra. Então, encerro agora a reunião, nós vamos retomar numa próxima oportunidade. Se necessário, vamos chamar uma reunião extraordinária, interna, para discutir todas essas questões. Obrigada a todos, uma ótima noite. Encerrada a reunião. Por favor, Elber, mantenha... Elber, você quer falar? Mas já está encerrado. A gente pode falar no particular e, se necessário, a gente chama uma reunião extraordinária. A gente vai discutir entre conselheiros como o conselheiro Dersan falou, como estabelecer, né, apesar que já é estabelecido, já é validado pelo Ministério Público, mas eu me disponho a discutir. Mas eu não me disponho a não seguir o nosso regimento e que todas as pessoas respeitem e sigam. Você está violando o regimento. Por favor, senhora Yara. Encerrada agora, a reunião. Neste instante, você está violando o regimento. Está encerrada. E eu estou aqui nesta reunião para tratar desse assunto de acordo com os artigos que eu já citei. Por favor, vou encerrar o regimento. Encaminha a denúncia, então. Qual é o seu problema? Você escreveu uma carta. A denúncia é direta ao plenário. Você sabe ler o regimento ou estar. Você não sabe interpretar o regimento ou está agindo de má fé? O regimento é claro. O regimento é claro. Você está agindo de má fé ou não sabe interpretar o regimento? Vou encerrar a reunião para todos aqui. Por favor, Elber, por favor, não estou agindo de má fé. Eu estou seguindo o regimento.